Boa noite. Bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas, ao Centro Espírita, instituição Caminho da Luz. Cumprimentamos também nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, através do nosso canal do YouTube. Bem-vindos também. Boa noite a todos. Perdão pela minha voz, mas vou pedir ajuda ao plano espiritual para que a gente consiga falar. O tema que hoje nos ocorre é um dos mais importantes de toda a nossa sociedade, porque a família é a célula máter da sociedade. E a semelhança de um corpo físico que se compõe de trilhões de células, a sociedade também se compõe de inumeráveis famílias. Na semelhança de um corpo físico, se famílias estão adoentadas, também o corpo físico está adoentado. Daí porque a sociedade precisa trabalhar as questões da família para que a sociedade esteja saudável. Porque a nossa sociedade de hoje ainda é uma sociedade que está doente. A nossa própria leitura, que agora foi exposta, nos fala dos resgates das famílias que precisam reunir almas para corrigirem desvios. Da mesma forma, ocorre nos nossos movimentos diuturnos da vida. Por isso, nós gostaríamos de lembrar que houve um casamento em Caná da Galileia. E Jesus foi, vamos dizer assim, quase que intimado pela sua mãe para participar. E Jesus chega a dizê-la que ainda não era a hora dele. Mas mesmo assim, como a gente sabe, ai do filho se não obedece à mãe, né? E ele obedeceu à mãe e foi ao casamento. E todos nós sabemos que neste casamento faltou vinho. E de novo, a mãe intercede para que o Jesus resolvesse o problema. E Jesus resolve o problema, produzindo um vinho pelos meios fluídicos de que ele foi o maior portador de todos os tempos. Transformou a água em um vinho tão gostoso, tão capitoso, que a pessoa que recebeu o vinho achou estranho que o melhor vinho fosse entregue no final da festa e não no começo, como habitual. Ora, por que nós estamos contando esta passagem que inaugura a publicidade de Jesus na terra? Ele diz que ainda não era o tempo dele, mas mesmo assim foi para atender essa necessidade de uma celebração de um casamento, em que a alegria do momento deve imperar. Ora, se faltasse vinho, ia ficar uma decepção, e Jesus fez a alternativa de corrigir isso, produzindo um vinho por meios fluídicos. Mas por que Jesus antecipa a sua chegada ao mundo, publicamente, num casamento? Essa é uma questão bastante importante de refletirmos, porque ele estava nos dizendo que esta era a base de todos os ensinos que ele viria trazer. Ele mesmo irá inaugurar na casa de Pedro o Evangelho no lar. Primeiro o Evangelho no lar foi feito na casa de Pedro, com Jesus presente. E desde então, nós deveríamos estar fazendo o Evangelho no lar em todos os nossos lares, em nossas famílias. Então, esse casamento que Jesus inaugurou a sua presença tem um significado muito importante. Segundo os Espíritos, na questão 701 de O Livro dos Espíritos, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Esse é o casamento, vamos chamar assim, definitivo, real, o casamento que permanece, o casamento que não tem intercorrências, que não separa e volta. Esse é o casamento definitivo.
aquele que se funda na afeição dos seres. Eu me lembro na escola, quando a gente dá aula na faculdade, como são jovens que estão ali, sempre surge uma oportunidade ou outra de falar dessas coisas da vida. E a gente fala disso também. E, certa ocasião, uma mocinha, quando eu falava que tinha no meu celular a minha localização, a minha esposa podia me ver onde eu estivesse, os meus filhos podem me ver, assim como eu posso vê-los, e ela também. Ela falou assim: mas professor, o senhor deixa a sua esposa saber onde o senhor vai? Eu falei: mas por que eu não poderia deixar? Veja como são as cabeças. A imagem é de alguém que não se confia. E ao contrário, um casamento fundado em afeição, não há o que ocultar um do outro. Qualquer um pode saber onde eu estarei, porque eu não tenho nada do que me envergonhar ou esconder, tanto quanto ela também não. Porque há que haver nessa relação de afeição aquilo que se chama autenticidade, aquilo que se chama ser quem você é de fato. Costuma-se dizer que a gente conhece uma pessoa quando a gente come 1 quilo de sal com ela. Já viram falar isso? Que quando você come 1 quilo de sal com a pessoa, não tem jeito dela se esconder atrás da persona. Ela vai mostrar o verdadeiro caráter que ela carrega na intimidade da alma. E essa exposição do caráter escancara a pessoa como ela é. Se a outra que está com ela não a aceitar da forma como ela é, não tem continuidade. Por isso que a base de um casamento bem-sucedido é a afeição. E eu sempre dizia para os meninos na escola, quando eles tocavam nesse assunto, quando forem escolher os seus pares para casar, não se prendam às aparências externas. Não vá pela beleza física, não vá pelo porte financeiro, pela posição social, enfim, pelos aspectos terra-terra. Vá pelo que você sente quando você se aproxima daquela pessoa. Uma pessoa que fala de alma para alma, você senta para conversar com ela, quando você olha já são 2 da manhã, porque você se sente tão bem com ela e ela com você, que se nutrem, almas que se nutrem. Não necessariamente no casamento, pode ser numa relação de amizade. Quando você escolhe casar pelas aparências, é líquido e certo que você terá decepções. E como nós dávamos aula para engenharia, então a gente sempre utilizava as bases da física. E nós lembrávamos as meninas e os meninos. Lembram-se da lei de Newton? Tem uma lei de gravidade que tudo cai. Hoje, essa beleza estupefante, né? Amanhã, quem sabe? Ah, professor, mas tem plástica. Olha, a plástica vai até um certo momento. Ou seja, eu estou brincando aqui, mas é porque quem casa pela aparência vai se decepcionar quando a aparência não for mais a que ele idealiza. Mas quem casa pelo sentimento, pela alma, nunca vai se decepcionar. Pelo contrário, cada vez mais vai amar aquele que elegeu para seu parceiro, para seu companheiro de vida ou companheira. Por isso, a afeição é a base do casamento. Estamos falando isso aqui sem nenhum medo de errar, porque não é que o casamento não tenha problemas. As diferenças entre as pessoas existem, mas os problemas são tratados de maneira suave, de maneira em que eles não pesam sobre as decisões que têm que se tomar sobre eles. Quando trazemos a afeição, nós temos a abordagem diferente para a solução dos problemas do que quando trazemos as aparências externas. Isso faz toda a diferença. Não foi por acaso que os Espíritos deixaram bem claro nessa questão 701 isso. E eles não vão dizer mais. Quis Deus que pelos laços de família, os homens, as pessoas, aprendessem a amar-se como irmãos. Essa é a 774 de O Livro dos Espíritos. Eles transcenderam nessa resposta vamos dizer assim, a finalidade definitiva do casamento,
aprender a amar-nos como irmãos. E aqui entra a questão da polaridade, que nós queríamos conversar um pouquinho, porque temos vários casos em que os casamentos são realizados em corpos semelhantes, mas não se engane, com polaridades diferentes. Por isso nós queremos falar um pouquinho sobre essas uniões matrimoniais e o sexo. Porque o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão pela qual, nos ensina André Luiz, é imprescindível observar o sexo do ponto de vista espiritual. Toda vez que você olhar para alguém, imaginando ver na forma o psiquismo, você pode se enganar. Mas se você olhar o psiquismo, não importa a forma. Como nós somos um resultado de sucessivas reencarnações, ora reencarnamos na polaridade masculina, ora reencarnamos na polaridade feminina. Quanto mais repetições nós fizermos, mais aprendemos o que cada polaridade oferece como aprendizado. E, obviamente, isso caracteriza a mente, que é onde está o psiquismo, onde está a questão espiritual. Daí porque duas pessoas podem ter afeição uma pelas outras em corpos semelhantes, mas em psiquismos distintos. Vamos avançar um pouquinho, que isso vai ficar mais claro ainda. Homens e mulheres, continua André, em espírito, apresentam-se certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo. Ou seja, dependendo da quantidade de vezes que uma pessoa encarna como homem, se ele encarnou, por exemplo, muitas vezes como homem, poucas vezes como mulher, quando ele vai encarnar como mulher, ele traz uma bagagem muito grande da polaridade psíquica chamada masculina. E essa mulher, alguns vão dizer, nossa, ela parece masculinizada. Ou o contrário, o homem, eles acham afeminizado. Alguma coisa assim, a gente ouve dizer. Mas não tem nada de errado. Significa que a quantidade de aquisições de uma polaridade está muito superior à da outra. É uma inversão em que a pessoa não está habituada com aquela nova experiência. É como se você vestisse uma roupa que você não é habituado a vestir. Você se sente meio fora, meio desajeitado, porque você não estava acostumado com aquela roupa. Mas já pessoas que fazem isso alternadamente, ao longo de sucessivas experiências reencarnatórias, não tem tanta diferença quando faz de um, quando vai para outro. Então, homens e mulheres, e aqui a gente coloca entre aspas, em espírito, aí as aspas saem, apresentam-se certa percentagem, mais ou menos elevada, desses dois. Se nós fizermos um autoexame, a gente vai conseguir detectar isso. E vamos detectar isso com alguns elementos que André vai nos passar. Porque ele nos diz que na variação de nossas experiências, nós adquirimos qualidades, gradativamente, aos poucos, qualidades divinas, como sejam energia e ternura. Se você observar, a maior parte das experiências em que a energia é solicitada, ela está na polaridade masculina. E se você observar, a maior parte das experiências que a vida te solicita, quando você está no feminino, são as de ternura. Mas isso não significa que uma mulher não tenha energia ou que um homem não tenha ternura. Isso depende da quantidade de encarnações que ele fez em uma e outra das aquisições que ele já fez. Se é uma mulher que já encarnou muitas vezes com um homem, é uma mulher que tem forte posição firme, como se fosse posições masculinas. E se é um homem que encarnou várias vezes com mulher, ele tem a delicadeza, ele tem aquela tranquilidade de agir como se fosse uma mulher. Não perde ela a sua feminilidade, não perde ele a masculinidade. São aquisições que se expõem na maneira de ser. Como dissemos, a pessoa se mostra tal como é. Igualmente, fortaleza e humildade. Similarmente,
poder e delicadeza. Então, se você reencarna como homem e quer desenvolver ternura, humildade e delicadeza, se você não teve muitas experiências anteriores, você vai ter dificuldade. É como se você quisesse violentar a natureza. E o inverso, se você reencarna como mulher e quer viver como se fosse um homem, você vai ter dificuldade, porque você está violentando a natureza que você pediu nesta encarnação. E é normalmente um pedido, a não ser quando a inversão é uma inversão de resgate. Mas, salvo essas inversões de resgate, somos nós que solicitamos a posição masculina ou a posição feminina para aprendermos a conquistar estas qualidades ou estas virtudes, como inteligência e sentimento. Então só homem tem inteligência? Você não entendeu nada. O homem tem mais chance de desenvolver a inteligência e a mulher tem mais chance de desenvolver o sentimento. Vamos pegar um caso. Lá em casa, nós já estamos juntos há quase 40 anos. 40 anos de convivência em que eu posso hoje falar por minha própria situação. Quando a gente vai tomar decisões lá em casa, a gente conversa. Ela expõe o lado dela, que vai normalmente contemplar as questões das qualidades femininas, sobretudo o sentimento. Quando eu vou para a minha posição, vou me prender mais àquilo que se vincula à razão, que é a inteligência com responsabilidade. E, obviamente, não é nem a razão e nem os sentimentos separados que vai ser a decisão melhor. Porque se você for só pelo lado do sentimento, você pode ser piegas, você pode fazer uma coisa que não tem lastro na razão, na lógica, no bom senso. Mas se você for só na razão, sem o sentimento, você pode tomar decisões em que o coração não participa e você pode errar por não sentir o que você está tomando de decisão. Quando você sente o que você sabe, você toma a melhor decisão. E como nós ainda não portamos as duas polaridades em nós completas, nós precisamos um dos outros. Daí porque o maior desafio do casamento é complementar. Complementar o que um tem com o que o outro não tem. O que um tem e o outro não tem, supre-se. O que o outro não tem, a outra tem, supre-se. Ou seja, você consegue fazer o uso desses recursos de tal forma que um dia nós conseguiremos exercer a sabedoria e o amor em nossas próprias almas. São as polaridades masculinas e femininas que são as aquisições do Espírito. Todos nós que aqui nos encontramos neste planeta de expiações e provas, estamos ainda com conquistas parciais. Nenhum de nós aqui detém 100% da polaridade masculina, nem 100% da polaridade feminina. Por isso que nós precisamos uns dos outros nas relações de polaridades opostas. Para quê? Para que nós nos complementemos. Porque nós vamos fazer isso, necessitando um dos outros, até um dia nós conseguirmos o supremo equilíbrio em Deus, quando então teremos a multipolaridade. Foi Jesus que disse: eu e o Pai somos um. O que significa isso? Não significa que Jesus é Deus, longe disso. Isso é uma heresia dizer isso. Significa que Jesus fazia tudo, falava tudo, pensava tudo e sentia tudo que o próprio Pai poderia pensar, falar, sentir e fazer onde estivesse. Ele era exatamente a representação máxima de Deus, porque fazia a vontade dele, aqui na terra, como no plano espiritual. Só consegue fazer isso aquele que já detém 100% das duas polaridades. Resumindo, nós, criaturas humanas, espíritos encarnados, deteremos todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em nós mesmos a glória do Criador. Ou seja, estaremos no nível que se chama angelitude. Quem aqui discute sexo de anjo? Alguém discute? Vai perder tempo, né? Porque sexo, anjo não tem sexo? Tem. Só que ele tem as duas polaridades dentro da mesma alma. Olha como é o processo evolutivo. Vamos conquistando experiência em experiência até um dia
sermos dominadores das duas polaridades. E só uma pessoa conseguiu isso aqui na Terra. E ele não é da Terra. A Terra foi feita sob a orientação, sob a condução pessoal dele, que é Jesus. Jesus já era espírito puro antes mesmo da Terra existir. E ele foi o único espírito que desceu a este planeta que já era portador das duas polaridades 100%. Daí porque Jesus nunca precisaria se casar com o sexo oposto, porque ele já detinha os dois sexos em si mesmo. Por isso, nós podemos afirmar categoricamente que Jesus adotava a polaridade masculina e adotava a polaridade feminina segundo as necessidades do seu ensino entre nós. Por exemplo, ele dizia: hipócritas. Isso é uma pessoa falando com energia. Hipócritas, tirai primeiro a trave de vosso olho. Hipócritas, túmulos caiados por fora, por dentro podridão. Quem é que está falando aí? É uma polaridade masculina bem clara. Mas em outros momentos ele falava diferente. Estava aquela mulher que tentaram apedrejar. E aí, todos depois que ouviram Jesus, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, ninguém atirou, porque na sã consciência todos perceberam-se como devedores da lei. Restou Jesus e a mulher, só os dois. E ele se vira para ela: mulher, onde estão os que te condenavam? E ela responde: eles se foram, Senhor. E ele responde para ela: então vá, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem é que está falando aí? Um coração materno, uma polaridade feminina, ternura, compreensão, sensibilidade, que são aquisições específicas de quando você encarna como polaridade feminina. São muito mais fáceis de serem adquiridas se você está encarnado na polaridade feminina. E Jesus, nesse momento, usa exatamente esse recurso. Quando é um homem, ele vai dizer assim: não falei para você que não fazer isso? Não é assim que acontece normalmente? Muitas vezes apontam o dedo, já está sofrendo a coitada pelo erro dela. Ele ainda aponta o erro, machuca na ferida, para poder ensinar, usando a polaridade masculina. A polaridade feminina não é que ela vai ser conivente com o erro. Vá e não peques mais. Ele não está condenando a mulher, está condenando o erro. Mas não mostra, não acusa, não aponta dedo. Mas, minha filha, não faça isso de novo. Isso é totalmente diferente do que fala de forma enérgica. E nós precisamos dosar as duas coisas. Por isso, casamento, na essência, é a complementação de polaridades. E esse é o maior desafio que nós temos. Sabe por que é desafio? Porque você não tem as polaridades todas em você. Então você tem que começar a desenvolver uma polaridade que está muito no feminino, que é ter consciência de que você não domina, que você não detém, que você não é portador. Isso já é um aspecto de humildade, perceber que eu não consigo tudo sozinho. Da mesma forma, a outra pessoa, se fizer desse mesmo jeito, vai perceber que o outro tem coisas que ela não tem. E aí vai aparecer aquele raciocínio: quem tem mais deve dar para quem tem menos. Isso é um casamento de sábios, pessoas que conhecem exatamente a função das ligações do afeto. São pessoas que percebem que podem se ajudar mutuamente. É o chamado jogo ganha-ganha. Para ele ganhar, eu não preciso perder. O que eu detenho em mim, eu transmito para ele. E para ela ganhar, ela não precisa perder. O que ela tem passa para mim, mas ela continua sendo portadora delas. Se fizermos isso, complementaremos. E aí, então, teremos o verdadeiro casamento na Terra. Não importa se é casamento de resgate. Importa que os problemas vão ser solucionados usando o bom senso dessa compreensão sublime das polaridades. Mas isto é aquilo que nós precisamos compreender. Mas onde é que nós aprendemos a exercitar isso?
Onde é que nós fazemos essa complementação? Essa pergunta foi feita para Emmanuel. Está no Consolador, capítulo 110. E ele diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura, não disse homem e mulher, não disse pai e mãe, não disse irmão e irmã, não disse filho e filha, disse criatura, recebe as bases do sentimento e do caráter. Sentimento e caráter, as duas expressões que te definem perante o mundo. Uma pessoa, quando ela tem um caráter irretorquível, ela é a mesma em qualquer momento da sua vida. Ela não se altera segundo as condições que a vida lhe oferece. Ela se mantém intacta nas suas posições. Quando ela tem sentimento, ela não consegue viver sem se preocupar com o outro, porque ela sabe que o outro é a sua própria expressão que ele enxerga no outro. Então, lá dentro do lar, nós temos que aprender a colocar essas bases entre nós cônjuges, entre nós pais e filhos, irmãos. Por isso, um ambiente muito favorável é o evangelho no lar. Por exemplo, lá em casa, o nosso caçulinha, que hoje já está com 19 anos, ele nasceu no lar espírita. O mais velho nasceu no lar espiritualista, ainda não era espírita, mas já tinha as bases espirituais. Mas o caçulinha, desde o começo, ele participou de todo o evangelho, e eles continuam participando até hoje. O mais velho saiu, e todas as noites de domingo, às 21 horas, quando estamos lá em Brasília, ele vai para a nossa casa para participar do evangelho. Tamanha foi a ligação que se estabeleceu. E esse meu pequenininho, certa ocasião, estávamos em casa e uma visita inusitada e não esperada aconteceu. Era um amigo muito antigo que eu tinha e que tinha passado por Brasília e foi me visitar. Como ele não sabia que eu fazia evangelho no lar, aliás, ele nem sabia o que era isso, ele chegou, bateu na porta, e aí nós explicamos para ele, falou: olha, nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós estudamos o evangelho de Jesus aqui por 45 minutos, você gostaria de participar conosco? Eu falei: gostaria mesmo, não sei nem o que é isso, porque fiquei interessado, e ele e a esposa, sentaram-se os dois, e nós estávamos estudando o capítulo da reencarnação, usando o evangelho segundo o Espiritismo. Aí, quando falou o texto da reencarnação, ele não tinha nenhuma formação espiritual, pelo menos visível, disse assim: mas o que é esse negócio de reencarnação? Aí foi uma coisa interessante. Meu filho olhou para ele assim, falei: moço, o senhor é de que planeta? O que significa isso, gente? Para uma criança de 9 anos, reencarnação é uma coisa compreendida. Desde pequeno, aprendeu. Não foi forçado a aprender, aprendeu. Desde pequeno, essas bases do sentimento, que a reencarnação ensina que você vai passar por situações que o seu irmão está passando, um dia você vai passar, você começa a se colocar no lugar do outro. E desde pequeno, eles estão aprendendo essas lições. Se eles vão usá-las depois de adultos, em definitivo, nas suas próprias vidas, é responsabilidade deles. São espíritos encarnados em minha casa, na condição de filhos, mas são espíritos filhos de Deus, tal como nós mesmos. Receberam as bases. Assim como minha esposa e eu, a primeira vez que ela me chamou para ir numa casa espírita, eu não era espírita. Eu fui, mas eu achei a palestra tão ruim, que eu falei: gente, esse trem é ruim demais. Não quero mais voltar aqui, não. Mas lá em cima falou: você vai voltar, meu filho. Na hora certa, você vai voltar. Por quê? Porque se você não compreende essas coisas, elas não entram em você. Minha esposa já tinha mais alcance do que eu, e ela tentava me ajudar a compreender aquilo que ela era mais sensível a compreender, que eu não compreendia. A primeira tentativa foi frustrada, mas a segunda foi bem sucedida. E então, essas bases a gente vai conquistando nas relações que a gente faz dentro dos nossos lares. Mas a pergunta fundamental aqui é essa, que existe lar e existe casa. E são diferentes. O lar é um ninho, é onde se abriga o afeto, é onde nos acolhemos. A casa é o abrigo material. Existem muitas casas que não são lares. São apenas abrigos, suntuosos uns,
Às vezes, paupérrimos, outros continuam não sendo lares. Mas existem muitos lares, simplérrimos, verdadeiros tugúrios, que são verdadeiros abrigos de almas, que se reencontram e constroem esse sentimento, esse caráter dentro dele. Então, o lar não tem nenhuma associação com o estado social que abrigue esse lar. Pode ser uma mansão, pode ser um tugúrio, não importa. Importa é que dentro deste lar, as bases do sentimento e do caráter sejam a razão de ser dele. Tem uma mulher, espírito feminino, no mundo espiritual, que em 1944, o André Luiz nos revelou, que se chama Senhora Laura. Lá pelo livro Nosso Lar, nós soubemos disso. A Senhora Laura vai ter um momento, o André Luiz passou a morar com ela, porque o Lísias ofereceu a casa dele para o André Luiz, que não tinha casa no mundo espiritual, se abrigar. E o André Luiz encontrou uma verdadeira professora desses assuntos da vida. E um dia, ela estava ensinando para ele sobre casamento. E ela ensinou para ele, dizendo assim: meu filho, o casamento é como se fossem duas linhas, uma vertical e uma horizontal. Na linha vertical, irá se compor o sentimento feminino, aquilo que nós mostramos ali atrás: ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição e, quando no ápice, amor. Mas existe uma outra linha, que é a linha que nós chamamos do sentimento masculino, aquele sentimento que nós vimos agora há pouco: a energia, a fortaleza, o poder, a inteligência, a iniciativa e a sabedoria. E ela dirá que o lar é o sagrado vértice, olha a expressão que ela usa, sagrado. O sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento. Preste atenção nessa palavra. O entendimento indispensável. Dissemos que é complementação. Eu tenho que complementar através do entendimento. Por isso, o desafio maior do casamento é fazer a união dessas linhas que se afastam em direções opostas. Uma, terra-céu. Outra, terra-terra. Enquanto a mulher tem mais chance de se aproximar de Deus, porque ela se liga aos aspectos mais do coração, o homem tem mais a chance de se aproximar do terra-terra, conquistar aqueles valores, porque se aproxima daquilo que se chama razão, daquilo que se chama sabedoria. Mas nós precisamos das duas asas, disse Emmanuel, para nós conquistarmos a nossa espiritualização. Não é questão de ser religioso, é questão de você se espiritualizar. E se você se espiritualiza, é porque você está conseguindo somar as duas essências, a essência feminina com a essência masculina, mesmo não sendo portador das duas em você. É por isso que nesse momento é um desafio você ligar duas almas com conquistas, com aquisições diferentes, e elas se entrelaçarem de tal forma que se unam e completem como se fosse uma só alma. Lembra de Jesus? O que Deus ajuntou, não separe o homem. São essas aquisições que ele juntou. Por isso, o lar, continua ela, é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Daí porque falamos agora há pouco, não aposte as suas fichas apenas na aparência externa. Conte, sobretudo, com a aparência interna, com o que a pessoa tem de verdadeiro. Eu me lembro uma vez, apenas na década de 70, nós soubemos de um caso, se é real ou não, eu não sei, que tinha uma moça que estava desejosa de casar. E eu não sei, o pessoal mais antigo como eu, que vai se lembrar, que na década de 70, quando se passava de uma certa idade para a moça, se ela não casasse, já começava a chamar a coitadinha de tia. Judiação, né, gente?
pessoal mais antigo sabe disso. Então, para ela já estava perto dos 29, tadinha. Para ela já era o como, meu Deus, eu preciso casar. Como é que é o nome daquele santo casamenteiro, gente? Santo Antônio. Ela fez uma prece daquelas bem sentidas para Santo Antônio, e Santo Antônio ouviu as preces dela. E aí, poucos dias depois, teve um baile numa cidade próxima, um pouquinho maior do que a dela, e foram convidados, porque era um baile muito importante, todos os homens e mulheres bonitas, né, daquelas regiões. E ela também foi. Quando ela chegou lá, e ela entrou naquele salão, ela falou: Santo Antônio de Deus, não precisava de tanto. O que tinha de homem bonito, como dizia um amigo meu, pedaço de mau caminho, era impressionante. E a coitadinha ficou assim, Jesus, deslumbrada. Mas enquanto ela estava deslumbrada, lá no fundo, ela viu um bichinho feio. Mas bota bichinho feio nisso. Enquanto os outros eram príncipes encantados, chegados nos seus cavalos brancos, o outro era um sapinho, coitado. Mas a hora que ela viu o bichinho feio, o que o olhinho dela fez? Tique, tique, tique. Brilhou. Brilhou porque era a alma que o Santo Antônio mandou para ela. Que ela precisava encontrar, como ele viu nela, e também brilhou o olhinho dele, que ele precisaria encontrar. Esse encontro foi espiritual, não foi corporal. Se ela definisse, eu quero casar com o maior bonitão que tem aqui, ela não iria se deixar levar por esse magnetismo irresistível que atrai as almas. Por isso, essa é uma imagem clara de como as almas são aproximadas na Terra, inclusive nos momentos de resgate. Essas duas linhas, depois que as pessoas se juntam, elas são divergentes. E elas tentam formar esse vértice sublime. Para quê? Para construir um degrau na escala grandiosa da vida eterna. O que ela quer dizer com degrau? Evolutivamente, você vai conquistando tanto a polaridade feminina como a masculina, pouco a pouco, pouco a pouco. Você vai crescendo, escada de Jacó da vida. Dia virá que você chegará e conquistará todas as polaridades em você. Então, o degrau, que ela chamou de eternidade, é quando você estiver atingido o ápice evolutivo. Até lá, você precisa do outro, da polaridade inversa. Até lá, você precisa se complementar com o que o outro tem e que você ainda não possui. Então, esse é o desafio, ligar essas duas linhas, fazer esse vértice sublime se realizar nos nossos reencontros e encontros. Muitos deles, a maior parte deles na Terra são reencontros, mas tem muitos encontros novos também, que são promovidos para o nosso crescimento. Agora a pergunta é, a senhora Lola foi clara quanto ao que é lar. Existe o lar na Terra, segundo as leis divinas, ou seja, que eu faça realmente um ajudando o outro perfeitamente? Ela responde, por enquanto, raras pessoas conhecem que o lar é instituição essencialmente divina. Gente, olha a expressão dela. Instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas, com todo o coração e com toda a sua alma. Por isso é estranho, quando você sabe disso, alguém que grite dentro de casa. Alguém que use palavras de baixo nível. Alguém que agrida. Está completamente fora da essência de um lar. Quando compreendemos isso, nós entramos como entramos aqui. Quem é que fala alto aqui quando chega? Quem é que grita? Quem é que fala palavrão? Você vem com todo o respeito, com toda a sua decência, porque você está entrando num lugar que você sabe que tem essência espiritual, como o seu lar tem. Por isso o evangelho do lar é isso aqui transportado para dentro de casa. Por isso que um casal que verdadeiramente compreende isso, ele sublima os interesses materiais em benefício das conquistas que contam o coração e a alma. Importa, diz ela, considerar que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens, que as pessoas humanas vão realizando vagarosamente. Ou seja,
não vamos aqui agora, depois dessa palestra, falar agora todo mundo tem que ser perfeito aqui. Não é assim que funciona. Mas uma vez conhecido isso, eu começo, o meu cônjuge começa, o meu filho começa, o outro começa a se esforçar para transformar esse ambiente em um ambiente sagrado, em um templo, onde o espírito precisa se desenvolver encarnado em formas humanas. Isso é a essência. E se fizermos o esforço, pouco a pouco, esse lar vai se transformando. E ela ensinou para o André Luiz também que na Terra existem 3 tipos fundamentais de uniões: uniões de almas gêmeas, uniões de almas irmãs ou afins e uniões de resgates. Almas gêmeas são almas que já têm as polaridades idênticas, então não precisa de complementar. Esse é aquele que vai dar certo 100%, porque o que um sabe, o outro sabe, é um casamento que não é típico da Terra. Mas almas irmãs ou afins são almas que são muito semelhantes em termos evolutivos, estão muito próximas. Então, o que um pensa, a outra adivinha. Mas eles não estão 100% completos, ainda precisam um do outro. Agora, o danado é esse último aqui. É a união de resgate. É o que a gente queria que fosse a tal de alma algêmea. A alma gêmea vira algema, que é a resgate. É o primeiro passo para você um dia virar alma gêmea. E ela diz claramente isso, como foi dito por Maria Dolores na leitura inicial. Na fase atual evolutiva do planeta, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas, irmãs e afins. Veja, gente, que ela não fala homem e mulher. Preste atenção nisso. O sexo precisa ser examinado do ponto de vista espiritual. Ela fala de almas. Esmagadora percentagem de ligações de resgate. Não tem nada de estranho, não. Nós estamos num planeta de expiações e provas. O que é um planeta de expiações e provas? É quando você está pagando a conta. Débitos a pagar, já viu? Tem débitos a receber e débitos a pagar. Aqui nós temos uma porção de débito a pagar. Então, obviamente que nós não estamos falando aqui dos 2 primeiros, nós estamos falando do que se chama união de resgate. E, reforçando aquilo que falamos, André Luiz vai nos ensinar como essas almas se reaproximam. E é importante perceber que lá no começo, nós ouvimos, na questão 707, o Espírito dizendo que o casamento deve se fundar na afeição. Ora, almas em resgate não estão em afeição, não. Inclusive, passar daquela fase que a gente chama, daquela fase em que a pessoa fica fascinada, fica atraída pela outra, até comer 1 quilo de sal. Elas são maravilhosas, as fases. Mas depois daquele tal de mel, da lua de mel, começam a aparecer os problemas. E aí você fala assim, mas então como é que eu vou me reaproximar dessa pessoa? E André Luiz diz assim: somos atraídos, é uma lei de magnetismo, por determinadas almas, nem sempre porque as estimemos em sentimento profundo, afeição, mas sim porque o passado a ela nos reúne. Lembra da menina? Era o passado. Seguramente, depois de casado, iam ter problemas que têm que ser equalizados, um complementando o outro. Se forem sábios, os problemas são equalizados suavemente, sem sofrimento, sem elevação de tom de voz. Sim, nós estamos num mundo de expiações e provas, os problemas fazem parte da vida. O como faceá-los é que torna diferente a solução deles. Uma pessoa que já tem essa compreensão que a doutrina espírita nos proporciona, tem como facear de maneira suave, de maneira calma, paciente, tranquila. Por quê? Porque sabe que só assim realmente se fazem os reencontros e os resgates definitivos. Por isso, nós precisamos fazer umas reflexões básicas. Houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para o casamento. Quando nós casamos, os que já estamos casados, será que nós convidamos Jesus para o nosso casamento? Vamos admitir que andamos
depois que eu tomei consciência disso, eu tenho convidado Jesus para comparecer no meu lar. Eu tenho chamado Ele para me ajudar a solução dos problemas. E os que não casaram, será que vão convidá-los já sabendo disso? Será que a base da vida deles será os ensinos que Jesus trouxe para que essa complementação seja perfeita? Então perguntemos. Jesus foi convidado? Jesus permanece em nosso lar dia a dia? É isso. Porque se Ele permanecer, tenho certeza, seja união de resgate, de almas afins, seja de almas gêmeas, você estará sempre com a serenidade dentro de casa, sempre a despeito dos problemas. Mas quando Ele não está presente, aí nós vamos ter que trabalhar por nossa própria conta, e nem sempre damos conta sozinhos. Por isso, disse Jesus, o que Deus ajuntou, não separa. O que Ele ajuntou são polaridades, que só pode ser ajuntada com duas almas que as detêm diferentemente umas das outras. E o que Ele ajuntou definitivamente é aquilo que nós chamamos de espírito. Isso antes não era assim, pois porque os corações foram endurecidos, Moisés permitiu que houvesse holocausto. Mas no começo não era assim, porque no começo, porque nós fomos criados simples e leves, sem essa pejorativa. E nos veremos como seres simples de novo, quando tivermos feito o périplo reencarnatório sucessivo, até um dia nos tornarmos espíritos puros, e aí sim, determos em nós a polaridade masculina e feminina, e aí sim, não separa ninguém essa polaridade dentro de nós. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Obrigado, Max, pelas palavras, pelos momentos iluminados que tivemos aqui hoje. Gostaria de pedir o pessoal da técnica para desligar a música que está... Pode deixar aqui, eu tiro aqui. Desculpa, tá. Fui eu que coloquei. Tá. Eu sou teimoso. Não, porque estava interferindo lá na transmissão do YouTube. Pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Opa, boa noite. Boa noite. Você tinha comentado, né, que como Jesus, ele tinha 100% que é um espírito de luz, né, então, ele tem a capacidade tanto do homem e da mulher. E a gente está caminhando para esse tipo de conexão, né, espiritual, para elevação, né. E a questão, assim, o homem, ele vem muitas vezes, né, como você falou, da encarnação, ele vem como homem. E quando ele tem a prova de vir como mulher, né, ele acaba, a mulher tendo um pouco do lado masculino nisso daí. Aí vem da parte que eu quero ver, da relação, né, que tem. Às vezes, a mulher vai querer ter um caso com outra mulher, e o homem com outro homem, né, nisso daí. E eles querem se relacionar, né? E acaba que, por esse lado, né, que tem o lado do homem com homem, mulher com mulher, isso acaba não tendo aquela conexão, né, de procriação, né, para a encarnação de outros seres, né? Que a gente acaba tem depois a ciência pode fazer alguma coisa nessa parte. Mas o filho ou a filha, quando vem do casal, vai dando continuidade à encarnação, até de resgate de filho com pai, com mulher, né? E quando acontece disso, quando o casal quer ficar, tanto homem com homem, mulher com mulher, ele tem um livre-arbítrio, né, da escolha dele fazer
tanto relacionamento ou não se relacionar também, né? E para a pergunta, para poder saber se nisso ele estaria jogando a encarnação dele fora, porque ele tem que aproveitar se ele vem como homem ou como ele vem como mulher, esse espírito, né? Que ele não tem as duas capacidades. Então ele precisa, né, trabalhar mais esse lado, né? Sendo mulher ou sendo homem? Ok, primeira coisa que nós precisamos compreender: qual polaridade predomina, independentemente da forma. É essa a existência real dele. Não importa se o corpo está invertido. Esse é o ponto fundamental. Quando ele está encarnado numa figura de um homem, mas traz um psiquismo feminino, ele é mulher. Tem 3 tipos de reencarnações invertidas. 3. São as 3 básicas. A natural, que nós explicamos aqui, eu reencarnei muitas vezes como homem, vou reencarnar como mulher. Eu começo a ficar com a roupa meio fora, mas eu não deixo de ser mulher, por causa da minha carga psíquica masculina. Eu vou ser uma mulher com aspecto meio rude de masculino, meio, sabe como é que é homem, né? Mas eu vou continuar sendo feminina. Essa a gente chama de inversão natural. Natural. Existem 2 outras: a inversão missionária e a inversão de resgate. O que é a missionária? Chico Xavier, típico caso. Chico Xavier chegou a dizer várias vezes na intimidade para várias pessoas, isso está registrado em livros, que ele se sentia uma alma feminina. Chegou a tal ponto que ele estava no Pinga Fogo em 1970, se não me falha a memória, julho, e uma pessoa que estava lá estava pensando: poxa, como é que uma pessoa tão religiosa, tão boa dessa, pode ser um homossexual? E aí o Chico virou-se para ele, sem que ele tivesse falado nenhuma palavra para o Chico: filho, eu não sou homossexual. Primeiro que o cara quase caiu de costa, né? Como é que ele pôde captar que o outro estava pensando? Pois Chico tinha essa faculdade, porque o espírito já é elevado. Por quê? Porque Chico, se viesse como mulher naquela época, as possibilidades de trazer o que ele trouxe seriam reduzidas. Porque naquela época, vamos bem lembrar, 1910 foi quando ele nasceu. As mulheres nem sonhavam em votar. Mulher naquela época não tinha neste país absolutamente voz ativa. Nós vamos ter essas conquistas muito recentes na história humana, graças a Deus. Então, o que ele pediu? Uma reencarnação, que ele viesse como homem, mas como o psiquismo dominante dele era feminino, ele não perdeu a masculinidade dele, não obstante, os traços percebidos pelos outros eram delicadeza, sensibilidade, e que quando a pessoa não faz a leitura pelo espírito, ele comete o erro que aquele rapaz cometeu no pensamento. E a terceira, que é a mais comum, é a de resgate. Quando uma pessoa usa mal o sexo, perverte-se no sexo, faz o outro sofrer por causa disso, essa pessoa muitas vezes é constrangida a reencarnar em corpos invertidos e se sente mal com aquele corpo. Ela não queria estar naquele corpo, mas ela está sendo imposto a ela pela lei de resgate. Aquela necessidade de sofrer, por exemplo, num corpo masculino, tendo sido uma mulher que fez muitos lares se perderem com a sua sensualidade irresponsável em conquistas de maridos incautos. Ela destruiu vidas, ela destruiu muitas coisas, e ela volta num corpo masculino para aprender na intensidade do íntimo dela o que é o respeito ao homem e o que é o respeito à mulher. E o inverso, os dons Juans da vida, eles que fizeram destruições de casamentos também, eles voltam muitas vezes em corpos femininos para poder resgatar aquilo que eles fizeram de equivocado. Como é que eu vou saber qual é o que eu tenho? É mundo íntimo de cada um. Cada um tem que olhar para si e saber se constrange, se não se constrange. Agora, o como ele vai usar isso, se ele vai casar ou não vai casar, não tem nenhum problema, porque se ele casar com um psiquismo oposto, desde que ele não cometa o erro da perversão sexual, isso não importa se homo ou se hétero, desde que ele constitua uma família, no sentido que nós aqui apresentamos da família, que um complemente o outro, em corpos aparentemente equivocados, invertidos,
Ele está fazendo o papel do psiquismo. Não tem nenhum problema. Eu conheço muitos casais que adotaram crianças e as criam com muito mais louvor do que muitos casais de sexos opostos equivalentes, opostos naturais. Então, não é esse o ponto. O ponto é, não envolva-se com promiscuidade. Não transforme a relação em uma relação promíscua. Respeite o sagrado ambiente do lar. E isso, vamos deixar claro, é a essência de qualquer união, não só matrimonial. E é importante nós deixarmos isso muito claro. A quantidade de reencarnações invertidas é muito pequena em relação às naturais. Apesar delas estarem muito mais notórias, se você pegar percentualmente, ela ainda é pouco representativa em relação à massa maior. E elas, no processo evolutivo, são temporárias. Por quê? Porque no tempo vai se resgatando, a criatura vai voltando à normalidade e reencarna em um corpo normal, em que ela não se sente constrangida. Então, é tudo uma questão de tempo para resgatar. Aliás, Emmanuel previu isso muito claramente no livro Sexo e Vida, que ele escreveu. Queria ter uma quantidade muito grande de casos de inversões de polaridade que nós ainda não tínhamos visto até a época que ele escreveu o livro. E foi exatamente o que aconteceu. Então, guardemos muito isso. São almas que se atraem e não corpos. E o que vai fazer-se dessa atração que torne um ambiente sagrado. E aí sim, nós estaremos cumprindo o desiderato do Pai. E não tem nenhum pecado nisso. Perfeito. Mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Max, Oi. Mais alguém? Escutei alguém? Não? Comentários finais. A nossa palavra final é a de Jesus, que nos amemos uns aos outros. Não importa as expressões que nos aparentam, importa o sentimento que infundamos uns nos outros. Isso é o que verdadeiramente conta nas relações humanas. Tratar, sobretudo com respeito, mas mais do que com respeito, tratar com amor o nosso semelhante, independentemente de que posição ele esteja nesse momento da vida experimentando. Tratar com a delicadeza que a gente aprende na polaridade feminina, tratar com a energia naquela polaridade masculina, sempre usando a doçura que abranda a correção quando for necessária. Mas nunca jamais julgar. Porque se nós julgarmos, nós estaremos cometendo erros, porque nós não somos capazes de entender o que o outro está passando. Aquela expressão, no coração do outro é terra de ninguém, é exatamente isso. Nós não sabemos o mundo íntimo do outro. Então, nós temos que ser indulgentes para com o outro, para com os problemas que ele está enfrentando. Porque qual de nós é capaz de afirmar que também não terá que experimentá-los no momento aprazado? Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado. Aproveita a água fluidificada aqui, gente. Gostaríamos de agradecer imensamente nosso amigo Maxilano Lacerda pela exposição da noite. Tivemos alguns comentários aqui pelo canal do YouTube também, agradecendo a fala, e acho que todos aqui fomos contemplados com as mensagens de Jesus. Que Deus continue te abençoando, que tenha um bom retorno e uma melhora aí da gripe. Amigos, temos nossas reuniões públicas aos domingos e agora às quintas-feiras. Então, todos somos convidados para o próximo domingo, às 18h30, estarmos aqui para a nossa reunião pública, às 18 horas para a evangelização, às quintas-feiras, às 19h30. E nas segundas-feiras, nós temos os nossos estudos. E coincidentemente, acho que não coincidentemente, mas providencialmente, essa é a palavra, nós estamos estudando esse mês de julho, que seria as férias, nós estamos estudando sobre família. Então, amanhã, às 19h30,
vamos continuar o nosso estudo sobre família e vamos falar sobre educação dos filhos, criação dos filhos. Todos são bem-vindos. Vamos para a nossa prece de encerramento. Juntamente com a prece, teremos o passe que é coletivo. Convidamos nossos amigos para se posicionarem e vamos nos concentrando, buscando a presença, a percepção da presença da equipe espiritual de nosso centro espírita. Que possamos meditar em Jesus, que possamos propor a trazer os ensinamentos do Cristo, a trazer o exemplo do Mestre Jesus, o exemplo de amor, de compreensão, de serenidade para as nossas vidas. Que possamos nos manter abertos a toda boa intuição, a toda ideia iluminada, a toda oportunidade de compreensão que somos desafiados no nosso dia a dia, em sociedade, principalmente dos desafios do lar. Possamos, nos momentos desafiadores, nos lembrarmos desses momentos que vivemos nessa nossa vida. E através dessa lembrança, que possamos abrandar os nossos corações e fortalecer as nossas vontades, os nossos pensamentos, no sentido do aprendizado, no sentido da compreensão, no sentido do amor. Gostaríamos também de pedir aqui luz, paz e sabedoria para aquelas pessoas que aqui não puderam vir, para aqueles que também sofrem como nós.